Para ser de forma bem resumida, já há algum tempo eu estava passando por alguns desafios emocionais. E o tempo foi passando e as coisas foram se acumulando. E quando foi no mês de março de 2023, eu estava assim, em um estado bem complicado, bem difícil, porque eu fui deixando as coisas se acumularem dentro de mim. E eu cheguei em uma situação que em 5 dias da semana eu ficava 2 dias, teve muitas semanas que eu ficava 1 dia sem entrar em crise e sem estar em desespero. E quando foi no mês de junho, eu estava trabalhando, eu estava assim em uma fase abençoada, Deus tinha abrido as portas para mim. E quando foi no mês de junho, eu entrei em uma situação e eu me encontrei em um quadro que eu não consegui mais trabalhar. Eu entreguei o meu trabalho na escola, os outros serviços que eu fazia, porque eu não conseguia mais. Quando era à noite, eu entrava em desespero porque eu imaginava que no outro dia eu ia ter que me esforçar para estar saindo de casa. E quando era na parte da manhã, eu entrava em desespero porque eu não queria estar saindo dali onde eu estava. E depois que eu saí do trabalho, no mês de junho, que veio as férias, veio o mês de julho, a situação só foi piorando. E quando foi de agosto a dezembro, eu estava numa situação tão difícil que o dia que eu fui orar e agradecer a Deus o que Ele tinha feito na minha vida, eu agradeci a Ele por Ele ter me tirado da linha entre a vida e a morte. Porque além de tudo estar difícil, além de eu estar passando aquela situação tão deprimida, eu guardava tudo para mim, eu segurava tudo sozinha, para poupar as pessoas que estavam do meu lado, a minha família. E quando foi mês de novembro, dezembro, eu estava em situação tão crítica que eu comentei com uma pessoa, eu falei assim, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de ajuda, porque os meus pensamentos suicidas estão sendo diários, estão sendo frequentes. E aquilo começou a me assustar. E eu fui e procurei a minha agente de saúde para que ela me encaminhasse para ajuda médica. Só que eu estava numa situação tão difícil, tão complicada, que eu não conseguia ir até a ajuda médica. E passou o mês de dezembro, aquela correria dos dias. Quando foi no finalzinho de dezembro, eu falei para Deus, Deus, eu não suporto mais. Se for para o meu 2024, eu entrar nessa dificuldade, eu não quero mais, eu não dou conta mais. Eu ainda estou segurando pela minha fé, eu ainda estou segurando pela fé que eu sei que a minha vida pertence ao Senhor e pelas pessoas que eu amo, principalmente pela minha família, mas eu não consigo mais. E quando foi no mês de janeiro, no primeiro culto da conquista que teve aqui na direção do primeiro templo, foi numa quinta-feira, naquela semana, na segunda, na terça e na quarta, eu tinha passado uns 3 dias que só Deus sabe o que eu passei ali. Porque eu estava segurando aquela situação, eu não dava conta de romper aquilo, e na verdade eu nem aceitava direito. E quando foi nessa semana, na semana de janeiro, que foi a semana do primeiro culto da conquista, na direção do primeiro templo, eu passei 2 dias que só Deus sabe o que eu passei. Ali eu tinha certeza que eu chegaria no final de semana, eu já não estaria mais ali para conseguir continuar lutando, tão complicado que estava, eu já tinha chegado no meu limite. E quando foi na quarta-feira, eu estava em uma crise tão difícil, eu estava dentro do meu quarto, e eu falei para o Senhor, Senhor, aqui para mim já chega. Eu não dou conta de procurar ajuda, eu não dou conta de pedir ajuda para os que estão ao meu lado, e eu não consigo nem aceitar o que eu estou passando, eu sendo uma serva do Senhor. E eu estava tão ruim que eu fui e mandei mensagem novamente para minha agente de saúde, e falei para ela, marca uma consulta para mim que eu preciso urgente. Ela falou, Ana Paula, eu consigo para você semana que vem. E quando foi na quinta-feira, eu vim para o culto, e eu sentada ali naquele banco, eu totalmente desesperada, eu já não estava mais encontrando sentido, eu já olhava nas coisas, eu já não via mais saída. E eu sentada ali naquele banco, eu fechei meus olhos e falei para o Senhor,
Falei, por mim, pelas minhas forças, por tudo que eu tenho passado, eu estou no fundo do poço, eu não tenho mais saída. Eu não dou conta mais de recuperar o meu emocional, porque eu não conseguia mais entender as coisas, tão ruim que eu estava. E o culto foi passando, e o irmão presbítero Gilbertinho estava pregando nesse dia. E quando ele entrou, antes dele entrar na mensagem, eu já estava clamando ao Senhor. Eu estava gritando em silêncio, mas eu estava gritando ao Senhor. E quando ele entrou na mensagem, ele começou a pregar sobre Jesus e a tempestade no barco, alguma coisa assim. Eu comecei a clamar ao Senhor, falei, esse mesmo Deus que estava nessa tempestade é o mesmo Deus da minha vida. E eu creio no meu milagre. E enquanto ele pregava, eu fiquei ali naquele banco, clamando ao Senhor e pedindo pelo meu milagre. Porque eu não via mais saída para a minha vida. E o irmão Gilbertinho disse assim, o Senhor está tocando no seu coração, o Senhor está tocando na sua alma, se você crê. E eu quero que você venha aqui e testemunha. Quando o irmão Gilbertinho falou isso, eu falei para Deus. Falei, Senhor, se nessa noite eu receber a minha cura, eu vou estar aqui na igreja testemunhando para a honra e glória do seu nome. Não para exaltar eu, não para exaltar o teu servo, mas para a honra e glória do teu nome. E terminou o culto, eu fui para casa, isso uma quinta-feira. E passou sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Eu não lembro bem o dia da semana, eu estava dentro do meu quarto, sentado na minha cama. Eu olhei e falei, Senhor, como assim? Cadê aquela dor? E eu procurava, e eu não encontrava. Eu falava, Senhor, mas como assim? Estava doendo. E eu não encontrava, eu não conseguia nem entender o que eu tinha passado até ali naquele dia. E nesse momento eu glorifiquei o Senhor, porque naquela quinta-feira eu recebi o meu milagre. Porque Deus não me deu simplesmente uma bênção, Ele fez um milagre na minha vida. E para encerrar, eu friso muito por tudo que eu passei, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu senti, eu sei as situações que eu enfrentei. Por tudo isso, eu friso muito bem, uma pessoa que ela está passando por desafio emocional, ela precisa sim de ajuda médica, ela precisa sim de ajuda. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus que cura quando já não tem mais recurso nem para os médicos, porque ali naquela situação, eu não acreditava mais que eu ia conseguir buscar ajuda médica, porque nem essa força eu tinha mais. E o que eu não conseguia mais nem buscar dos médicos, o Senhor enviou dos céus para mim, naquela noite, sentada ali naquele banco, clamando Ele em silêncio e crendo. Então, se a sua fé não alcança esse milagre, procura sim ajuda médica, porque depressão é coisa séria, é coisa grave. Só que não me esqueça que nós servimos um Deus que cura, um Deus que faz milagre. Porque quando eu cheguei em casa, que eu procurei aquela dor, era a mesma coisa de eu estar com essa Bíblia na mão e de repente ela desaparecer, digamos que do nada. Mas para o nosso Deus não é do nada, porque Ele não perde o controle de nada em nossas vidas. E eu sou muito grata a Deus e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.